Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Márcio Seabra. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. É só clicar aí embaixo em inscrever-se. Bom, meus amigos, o assunto de hoje é como fazer um contrato de honorários advocatícios. Um assunto de extrema importância. Você não pode começar a atuar em um processo sem um contrato de honorários advocatícios. Vocês vão poder observar que muitos não fazem contrato. O contrato ele é de extrema importância porque ele delimita o nosso campo de trabalho. Nós vamos colocar tudo no papel. O contrato ele é um acordo de vontades. Então você tem que pensar o seguinte: eu estou sendo contratado para quê? O meu cliente está me pagando para atuar em que processo? De que forma? Para receber quanto? Atuar até onde? Então, tudo isso são detalhes importantíssimos que vão delimitar o seu trabalho. Quanto você vai receber? É, uma, um crédito, é uma segurança para o seu cliente também. Mostra clareza, transparência no seu trabalho, passa segurança, não é? E uma segurança tanto para você quanto para o seu cliente. É isso que você tem que mostrar. E o quanto é importante para você um contrato de honorários advocatícios? Porque lá na frente, daqui a meses, ou um ano, ou dois, ou por quanto perdurar o processo, o seu cliente não vai mais nem lembrar o que você disse. O que ele lhe pagou para fazer e atuar até quando. Então vai começar a cobrar você por coisas que não estavam acordadas lá atrás. Então, para vocês verem o quanto é importante a elaboração de um bom contrato de honorários advocatícios. E como eu falei anteriormente, como é um acordo de vontades, vocês podem colocar as cláusulas que vocês quiserem. É um acordo de vontades. Mas cláusulas básicas, essenciais, deverão existir. Tá? E nós vamos falar delas aqui. Primeiramente, meus amigos, nós devemos qualificar as partes num contrato. Então, quais são as partes? Então você vai colocar aqui as suas informações todas, fulano de tal, advogado, OAB X, endereço, as informações todas corretas. Que você é o contratado. Logo em seguida você vai qualificar a parte que está lhe contratando com todas as informações corretas, de forma mais completa possível. Né? O contratante, quem é, as informações, profissão, endereço completo com CEP. Pense que lá na frente você vai precisar, de repente, cobrar os honorários do seu cliente, que não lhe pagou, por exemplo. Então, onde é que ele mora? Então você tem que colocar as informações dele completíssimas, como CPF, RG, profissão. Você tem que qualificar o endereço dele completo, se possível e-mail, telefone, todas as informações pertinentes e de forma mais completa possível. Aí, a partir do momento que você qualifica as partes, você vai para o objeto do contrato. Qual é o objeto do contrato? Você está sendo contratado para fazer o quê? Atuar de que forma, em que processo? Contra quem? Então você vai colocar todas essas informações. Você vai atuar quando? Em primeira instância. Este valor que está sendo pago para você também abrange recursos? Se não, coloque o que? Bem especificado, que você está sendo contratado para atuar de forma tal, contra fulano de tal, no processo tal, em primeira instância até a sentença de primeiro grau. Importante. Por quê? Porque após a sentença de primeiro grau, você poderá, de repente, precisar interpor um recurso. E este valor que está sendo pago a você de honorários está comportando também este recurso?
Então, tem que ser muito bem delimitado, senão depois, lá na frente, vai acontecer problema na sua vida. Do objeto, você coloca, como eu falei, uma observação sobre o recurso ou não. Pode logo acordar um valor para o recurso ou colocar especificado em um parágrafo único que vocês vão, se precisarem interpor recurso, combinar outro valor. Mas seria interessante logo que colocasse no contrato que valor é esse. Não é? Bom, do pagamento dos honorários, não é? Qual é o valor que você está recebendo? Então você precisa colocar o valor que você está recebendo, também colocar por extenso para não ter dúvidas, não é? E que serão pagos da seguinte forma. Então, você está cobrando quanto? Um valor X? É à vista? Não é? Parcelado? De quantas vezes? Tudo isso precisa ser colocado no contrato. Vai ser colocado data, mês e ano, para que não tenha dúvida para ambas as partes. Muito importante uma cláusula que eu sempre coloco nos meus contratos, das despesas extras. Vocês fecharam o valor de honorários advocatícios, mas durante o processo poderão surgir despesas extras, como despesas de xerox, de repente peritos. Você precisa contratar um perito às vezes. Você precisa se deslocar de uma cidade para outra, viagens. Então, você precisa colocar uma cláusula de despesas extras. Essas despesas sempre serão arcadas, né, pelo seu cliente, por quem está lhe contratando. Você não vai precisar tirar dos seus honorários para custear despesas extras. Não é? Então, o seu cliente vai arcar com esse custo. Precisa ser colocado também em contrato. Vamos aqui para o prazo. O prazo do contrato. Vamos ver aqui, você vai atuar de quando a quando? Você está sendo contratado agora para atuar o quê? Até a sentença de primeiro grau. Ou até o segundo grau, interpor recursos. Você precisa delimitar. O contrato ele delimita o seu campo de atuação. É a sua segurança para que lá na frente você não seja cobrado por alguma coisa que não ficou acordado lá atrás. Ou ficou obscura. Então, o contrato tem que ser de forma mais transparente possível. Um ponto muito importante da rescisão contratual. Você pode não precisar ou não querer mais ficar acompanhando o processo. Assim como o seu cliente também pode rescindir o contrato com você. Então você tem que pensar nisso também. Que eventualmente esse contrato pode ser quebrado lá na frente, antes mesmo do fim do processo. E o que vai acontecer? Pense sempre nessa hipótese, porque é muito comum isso acontecer. Ninguém é obrigado a trabalhar com ninguém, com alguém, eternamente, não é? E uma cláusula também que não deixa de ser importantíssima, que eu coloco nos meus contratos, que é da confidencialidade. Meus amigos, quando nós somos contratados, é interessantíssimo isso, que a pessoa que contrata você, para você atuar no processo dela, semanas depois, começa a ligar, pedindo informação sobre o processo. Ela, a mãe, o pai, o irmão, o cunhado, o filho, o primo. Então, se você for ficar passando informações sobre o processo o dia todo para a família toda, você não trabalha mais. Então, coloque sempre no seu contrato que você deverá passar informações apenas para fulano, beltrano, ciclano, isso acordado entre vocês. Se for só para ela, coloque no contrato. Porque lá na frente alguém vai ligar para você pedindo informações e você diz: infelizmente eu não poderei dar informações, já que no contrato eu só sou obrigado a passar informações apenas para a senhora fulana de tal. É muito importante isso, meus amigos. Eu comentei aqui sobre um contrato básico. É claro que eu falei que vocês podem colocar informações, um acordo entre as partes. Então, mais cláusulas, claro, poderá ser colocado mais cláusulas, mas essas não deverão ficar de fora. Lembrem sempre, quando você estiver sendo contratado, você tem que pensar nas seguintes perguntas para você mesmo. Eu até anotei aqui, você está sendo contratado por quem? Você tem que colocar tudo no papel.
tá? Fazendo parte do seu contrato. Para fazer o quê? O objeto do seu contrato. Coloque. Quanto mais completo possível, melhor. Você vai receber quanto e como tem que colocar no processo. Tem que colocar, desculpe, no contrato. De forma transparente e clara. Vai atuar até quando? É o tempo. Vamos delimitar o nosso campo de atuação. Né? Você está sendo contratado para receber quanto, de que forma, para atuar até quando? Até o final? Até quando? Final o quê? Do primeira instância, segunda instância? Tem que colocar. Casos de despesas extras deverão ser colocadas no processo, no contrato. Rescisão de contrato também. E a confidencialidade. Deverá ser passada informações para quem? Coloque os nomes no seu contrato. E, claro, a data. Tá bom? Lembrando que o contrato de honorários advocatícios não precisa colocar testemunha. Tá? Um vídeo mais à frente nós vamos conversar por quê. Tá bom, meus amigos? Eu espero ter ajudado com esse vídeo de hoje. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal, tá? E até o próximo bate-papo. Um grande abraço.